Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um Papo Sem Ruptura, o podcast da Neogrid. Este que vos fala, Carlos Aguiar, o Carlão da Neogrid, vem trazendo mais um assunto quentíssimo, com uma novidade, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Vocês viram lá que, né, o chamado fala sobre gestão de cadeia de suprimento. Então, nosso assunto favorito aqui. E o que é, né, a gestão da cadeia de suprimento? Pô, gente, é basicamente a gente cuidar de toda a malha da cadeia, né? É o abastecimento em si de todas as empresas. E isso é um desafio muito grande, é uma gestão muito difícil de ser feita, mas é importantíssima. Afinal de contas, é a nossa vestimenta, é a nossa alimentação, o fone que a gente está falando, tudo isso precisa da cadeia de suprimentos. E para falar sobre isso, obviamente, eu vou precisar de ajuda aqui. Então, vou começar aqui com o nosso convidado, que não é convidado, né? A nossa cadeira lateral aqui, Chabeira, Fernando Chaves. Tudo bom, Chabão? Tudo bem, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, mais uma vez aqui gravando. Você viu que hoje nosso host não tá? Nós vamos fazer uma baguncinha aqui, né? Pois é, né? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Então, beleza. E para dar uma encorpada maior, obviamente, a gente vai precisar de gente que tenha o conhecimento dos elos da cadeia. E para isso, vou trazer nada mais, nada menos, Fábio Futida de volta aqui com a gente. Opa, tudo bem, Fabião? Bom. Quem viu o último, verá o de hoje, hein? Mas olha, tem um ponto adicional hoje, hein? Hoje eu estou sem companhia. Eu vira, não verá. E para compor essa mesa, obviamente, a gente tem que trazer aqui César Tessaro. E aí, Tessaro, mais uma vez de volta pro podcast? Cara, eu não aguento ficar longe, gente. É um prazer muito bom e, olha, muito orgulho de estar aqui falando sobre isso hoje. Vai ser animal. É isso aí, porque afinal, né, é o que a gente faz, é o que a Neogrid faz, então precisamos dar uma boa aula hoje aqui. Para isso, obviamente, a gente tem que começar pensando nos elos da cadeia, né? Quando a gente fala assim, pô, beleza, a gente fica preocupado assim da chegada dos produtos na residência, mas para isso a gente sabe que passou por uma série de processos até que finalmente chegue na nossa casa, chegue ao consumidor final. Então vamos por elo, né? Começando pela indústria. Falando da indústria, vamos começar com o Futida. Futida, tu tem experiência nisso, já atuou fortemente com a indústria. Fala pra gente aí, quais são os principais desafios na gestão da cadeia de suprimento que a indústria enfrenta, para a gente poder entender, né, como que eles contornam isso. Opa. Aí. Bom, Carlão, quando a gente fala de indústria, né, a gente não pode parar de pensar em quais são os mecanismos que ela se utiliza para dispor, para vender, né, para auxiliar no processo. Hoje a indústria ela tem uma gestão, né, uma necessidade da gestão do portfólio do produto, né? Ela precisa estar presente, ela precisa ter visibilidade, ela precisa do apoio para conseguir avançar nesse produto. Então a otimização, né, da gestão dos produtos, atuando, né, no giro, atuando na exposição, em ofertas, esses são os principais pontos. E eu vejo que a indústria hoje ela está no novo cenário, né, porque agora com o avanço da omnicanalidade, o que existe, né? A indústria ela está presente em todos os pontos, né? Ela tem as condições Sim. de se favorecer de todos os canais e meios de comunicação, e ela tendo essa particularidade desse modelo, ela precisa também ter uma agilidade na tomada de decisão
E um ponto que por muito tempo ficou de fora é essa colaboração com os elos, né? A indústria não pode mais pensar somente num canal único ou apenas na força da marca dela. Ela tem que pensar de forma colaborativa, tendo visões em conjunto. E o mais importante, né? A estratégia ela tem que ser definida também a partir de todas essas fontes de dados e fluxos que hoje são disponíveis. Bacana. Agora, só para tirar, né, a sopa de letrinhas de novo. Olha o bingo, olha o bingo. É que falou de giro, né, velho? Eu fico imaginando, beleza, quem conhece de cadeia de sofrimento sabe o que é giro, mas fala para quem não conhece, como assim o produto fica girando? Vamos lá. Não estou falando de prateleira nem demonstração. O pessoal deve estar ficando imaginando, pode ser um peão não que eles estão vendendo. Né, eu imaginei uma vitrine e o produto não. Vamos lá, gente. O cara é o modelo roletrando. Não, com certeza. Leu meu pensamento, Tessaro. Eu acho que uma forma bem simples e fácil é a gente pensar produto parado é produto que estraga, não é produto obsoleto. O que é o giro do produto? É você fazer com que aquele produto ele tenha atração dentro da cadeia, ou seja, o produto ele vai ter venda, ele vai ter reposição, né? O estoque dele não fica parado. Então, você tratar o giro do produto é garantir que ele não se fique travado na cadeia. Né? Um produto que não gira é um produto que não vende. Um produto que não vende é um produto que não deveria existir. Boa. Então é o giro do estoque, né? O produto saindo e entrando, esse processo que é considerado o giro, né? Não é aquela cerveja famosa aí que desce redondo. Mas e aí, Tessaro, tua visão sobre o portfólio, sobre a gestão da indústria, né? Como que eles fazem essa manutenção? Tu tem ideia? Claro, né? Tem uma noção, mas o importante pouquinho, né? Assim, mas o importante, gente, que assim, a gente está na era que não pode ter mais achismo, né, gente? Então, assim, para a indústria ter noção do que tem que fazer com gestão de portfólio, ela tem que entender o que está acontecendo na ponta, o que está acontecendo nos varejos, o que está acontecendo no distribuidor. Então, ela tendo visibilidade do comportamento de vendas de estoque, ou seja, como está o giro, como a gente já tinha acabado de falar, né, em toda a cadeia, ela consegue se planejar melhor. Ela tem informação, ela tem conhecimento, ela tem base, ela consegue trabalhar isso. Então, se ela sabe que um produto A não está vendendo bem porque não está bem reposto, você vai atuar para repor para vender bem. Agora, se você tem outro produto que não está vendendo bem porque ele não está bem posicionado, porque ele não está bem promocionado, você trabalha dessa forma. Ou porque um produto não está girando bem, porque ele realmente não é o produto adequado para aquele canal, você talvez negocie para tirar e realocar ele. Então, a questão é a visibilidade, é você ver o que está acontecendo o mais próximo do tempo que ela acontece. Então, antigamente, nas relações antigas de indústria, varejo e distribuidor, o varejo tinha a indústria tinha uma noção do que estava acontecendo no varejo pelo que o varejo falava. E podia ser verdade, podia não ser, pode ser uma meia-verdade ou uma interpretação errônea até do que está acontecendo. E com as tecnologias atuais, a indústria consegue ver isso, ela consegue entender, então ela sabe qual produto vende melhor, né, em tal situação, e consegue ver qual produto combina melhor com outro em algumas situações. E isso, a visualização dessas informações é importantíssimo para você juntar e montar essa questão de portfólio. E tendo o portfólio azeitado ou bem ajustado para o varejo e a indústria, todo mundo vai sair ganhando. Por quê? Mais pessoas estão comprando, o varejo está vendendo mais e vai acabar comprando mais de você. Porque o varejo não é ingênuo, ele quer o produto que vende. E você ajudando o varejo a vender mais, todo mundo está ganhando.
É a mesma coisa que o lançamento de novos produtos, né? Quando você vai pensando na indústria, na cadeia produtiva como um todo. Cara, existem máquinas para produção de cada produto, né? Então, assim, como que eu vou ligar uma máquina, fazer a gestão do que eu tenho que emitir aqui, o quanto que eu vou mandar para cada lugar, quando que eu preciso mudar a máquina e mudar ela para rodar em um outro produto, como que eu vou fazer essas entregas. Então, não é que nem, né, no Mundo Moderno lá, o filme do... Era Mundo Moderno? O filme do Chaplin? Mundo Moderno do Chaplin. Do Chaplin. Então, não é um carinha lá apertando parafuso, né? Você tem que mudar a máquina para ela mudar o tipo de produto que você está entregando. Opa! Você viu a canelada do Carlão? Por quê? Não é Mundo Moderno? É Tempos Modernos. Errou! Pior que eu concordei também. Vamos lá! Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que é Mundo Moderno? Mas então, até para lançamento de novos produtos, né, Tessaro, se for pensar. Porque, cara, para manter um portfólio, é um portfólio em que o cara vai ter que ter lançamento de novos para pegar share de mercado, né? As indústrias, elas querem que o produto dela faça um sucesso, estejam expostos, e aquele produto que não gira, né, ele já vê que dá para arrancar, né? E para lançamento, cara, quanto mais você tem informação de produtos similares no varejo, é muito importante para você extrair para tentar para estimar o que vai acontecer com o lançamento de um produto novo, né? Então, você tinha falado, é importantíssimo você ter essa visibilidade, essa noção. Imagina que, vamos lá, vamos lançar, somos fabricante de um celular agora, né? O Carlão na Carlão Corporation está lançando um celular novo. Se você sabe como está o comportamento de um celular similar no mercado, com as variáveis de preço, posição, estoques, você consegue se planejar muito melhor, tendo visibilidade da informação, né? Então, esse desafio, e aí você consegue planejar sua fábrica, planejar sua distribuição, né? Você consegue planejar melhor o seu relacionamento comercial com seus distribuidores e com seus varejos. Isso é possibilidades e assim, um universo de soluções a ser implementado. É muito legal e importantíssimo. E é importante que, assim, que antigamente uma empresa ter visibilidade desse comportamento na ponta é um diferencial competitivo. E hoje eu acho que não é mais tanto diferencial competitivo, porque, na verdade, assim, não ter essa visão é um demérito, né? Então, ter que fazer isso é virando padrão para a indústria hoje em dia. Tessaro, o que você falou é muito importante, né? Hoje, se tem muito dado, né? Mas a partir do momento que você tem o dado, mas você não transforma o dado em informação, você continuou cego. Exato. Você não tem nada. Ter essa visibilidade, de fato transformando seus dados em informação e usando isso com inteligência para tomada de decisão, é o grande diferencial. Eu vejo que Esse é o diferencial. No passado existiam muitos dados, mas a dificuldade de tratar esses dados. Hoje, quem não tem a informação, como você disse, né, tem o demérito, não vai conseguir avançar e acompanhar toda essa transformação que a gente vem passando. E você fez a ótima distinção de dados e informação, né? Que dados vai ser um montão de numerozinho numa planilha, né, gente? Ou num banco de dados, né? O que adianta se você não consegue extrair algo de útil e direcionado para o problema, né? Então, se os seus dados não te dizem onde está vendendo, onde não está vendendo, e indicar por que está vendendo ou por que não, acabou, você não tem nada. Você só tem algo que está ocupando um espaço desnecessário, né, nos seus sistemas, né? Agora, se você consegue transformar isso em informação, eu vi muita palavra em inglês, né? Insight, né? Sabe? Você não consegue tirar insight disso? Pra que ter, né? Melhor nem... Então, se você se preparar para os insights, tem algum sistema que te ajuda com isso, facilita muito a vida, e aí que você tem o diferencial. Boa. Acho que é isso aí, né? Porque a indústria, né? Só para situar o pessoal que está começando aí. Antigamente, o que acontecia?
o varejo ele tinha uma necessidade, mas aí ele via lá os preços, né, trabalhava em cima das ofertas e falava para a indústria o quanto que ela queria. Só que ele não faz uma comprinha e depois ele executa outras na sequência, ele não faz uma compra regular. Eu trabalhei em uma consultoria de papel muito famosa, onde a maior parte dos varejos que compravam dessa indústria compravam de 3 em 3 meses se tivesse esse período cíclico, né? Mas não era assim, não tinha periodicidade. Então os caras ficavam completamente malucos porque não sabia quando que ia realmente vender aquele produto. Sabia que eventualmente ia vender, mas não quando. Então isso perdia na assertividade bruscamente, porque eles estavam trabalhando com o selim. E aqui o que o Futida bem falou e o que o Tessaro bem falou é o trabalho de ver o consumidor pegando o seu produto, realmente o consumidor aprovando o seu produto. Você sabe que seu produto está indo bem quando ele gira bastante, né? Só para contextualizar, então, já botando mais um tique na sopa de letrinha, né? A gente já falou nos outros pods de Sell-in, mas é bom sempre contextualizar, né? Então, o Sell-in é a venda da indústria para o distribuidor ou para o varejo, né? No caso do distribuidor, alguns chamam até de sell-through, né? Mas, assim, basicamente, e o sell-out, que a gente chama de sell-out, é a venda do cliente final, né? Então, para o consumidor final que está comprando aquele produto, né? Então, vocês se a gente na pronúncia do true, hein? A sell-through. Isso aí tem que estar aqui em casa, hein? Você viu, Carlão? Tenho. Viu isso aí, hein? Anos praticando, minha filha. Isso aí é língua presa. Né? Mas, então... eu tô com uma batata aqui na boca, aqui, tá? Não, mas voltando, né? Então, assim, vamos imaginar que a gente tem a Carlon Corporation, né? Esse grande conglomerado que produz várias coisas, né? Então, ele fabrica celulares a cervejas. E vamos imaginar, ele vai vender para a rede chabeira de varejos, né? Então, ele vai vender a cerveja para a rede chabeira. A venda do Carlão para a rede chabeira vai ser o sell-in. Agora, quando o chabeira vende a cerveja para o Futida, um grande consumidor, por sinal, aquilo é o sell-out. Se a indústria tem essa informação de sell-out mais na mão, imagina ele já consegue se planejar com antecedência, sabendo, olha, as pessoas com o perfil do Futida gostam muito desse produto e consomem. Então você já se prepara para isso, né? Então... Aliás, aqui fica a nota, por favor, se vocês registrarem o nome dessas empresas, eu quero uma participação, tá documentado, gente. Tem muitos mercados também que eles falham criticamente, né, nesse processo de não ter o sellout, né? A gente vê o mercado de eletrônico, que eles acabam fazendo grandes contratos de 6 meses, de 1 ano com os grandes varejistas, né? Tendo em vista o sell-in, né? E aí o varejista se compromete a consumir esses estoques de produção, mas eles estão muito distante da ponta, que é o consumidor final, entendeu? Então a gente pode causar esses overstocks aí, estoque gigante, por conta dessa prática de muito antes do produto até ser lançado, eles já estão se comprometendo com esse estoque da indústria. Isso está mudando, tá? Tem algumas empresas, principalmente no questão do eletrônico mesmo, né? Que o que eles estão fazendo, eles estão colocando até em metas comerciais, metas de sellout, não somente metas de sell-in. Obviamente, meta de sell-in tem que ter, né? Porque a venda para a indústria tem que acontecer para poder, né, remunerar a empresa e tudo, mas estão considerando cada vez mais peso em metas de sellout. Isso está acontecendo, eu já vi em algumas empresas nesses últimos anos, essa tendência, tá? Então, tá tendo esse movimento. Então, imagina grandes fabricantes de celular conversando com seus varejos, parceiros e tudo, para entender como está a venda, para se planejarem junto, e a equipe comercial da indústria só recebe o bônus se o varejo está vendendo também, para justamente evitar o empurra. Né, sabe, aquela que, voltando à sopa de letrinhas, né? O empurro é quando você vende pro varejo e não se importa se tem fit o produto, se tem alinhamento com o que vai acontecer, né? Você simplesmente vende por vender.
Agora, se você vende pensando no saldo, se o produto vai ter giro, isso ajuda muito. Mas aí que está, Tessaro. Esse é o grande diferencial de uma cadeia colaborativa. Por muito tempo, se pensava apenas em pequenos elos ou em pequenos processos. O comercial está querendo fazer a meta dele, ponto final. O varejo está querendo absorver o produto com o menor custo possível e a venda é um ponto adicional porque não está se preocupando no custo de estoque. A partir do momento que você olha a cadeia como um todo, todos ganham. Né? Você ganha sinergia, você ganha em previsibilidade, você ganha em ações conjuntas. Então, de fato, isso tem mudado, principalmente porque as empresas começaram a olhar de uma forma diferente o working capital. Não é simplesmente... Exato, eu ia comentar, working capital, é capital de giro, o capital empregado, né? E isso é importantíssimo, né? E isso ajuda, e o pessoal está começando a enxergar isso, né? E voltando, esse é um dos diferenciais competitivos do momento. Quem está enxergando isso antes, conseguindo trabalhar a cadeia toda antes dos outros, vai chegar na frente antes. Boa. Agora, falando em cadeia toda, a gente tem que pular para o próximo elo, senão a gente vai ficar rodando aqui. Então, vou perguntar agora para quem tem um pouquinho de experiência na área, né? Quase nada. Ô, Fabião, e quanto ao varejo, o elo do varejo? Fala para mim, os desafios são os mesmos que a gente tem na indústria? Olha... Ou eles são diferentes? Em alguns pontos, sim, né? Porque é uma questão de continuidade. Mas o varejo, ele tem uma deficiência muito grande. Quando eu falo deficiência, assim, é uma necessidade de olhar para a execução do PDV, né, o ponto de venda. Porque é onde está a execução. Você pode fazer uma ação linda sobre uma venda de um produto, você pode colocar preço, pode fazer o que for. Se não tiver demonstrado, se não tiver colocado na posição correta dentro da loja, né, não tiver um destaque, não vai adiantar, não vai funcionar. Né? Você pode mandar o produto que for para a loja, mas se ele não estiver na área de venda, estiver no fundo da loja, ninguém vai saber da existência dele. Então esse é um ponto extremamente crítico. Além disso, né, para que ele faça essa execução, ele não pode deixar de lado os níveis de estoque. Né? E quando a gente fala de nível de estoque, a gente está olhando as duas pontas, que é a ruptura, né? A gente não pode ter a falta do produto, mas por receio de ter falta, você também não pode ter estoque. Né? Você não pode se superestocar por conta de um receio de faltar. Então esse é o grande desafio, você manter uma equalização desse estoque atrelado a todos os pontos que a gente falou. Né? Quando a gente fala do portfólio da indústria, o varejo, manter o cadastro atualizado, né, manter os parâmetros corretos atualizados. Então o varejo ele tem uma preocupação e uma necessidade de olhar uma ponta que depende dele. A indústria ela pode auxiliar, ela tem os promotores, ela auxilia nessas questões, mas de fato quem é o responsável pela execução? É o varejo que tem que garantir, né, que as suas lojas, que o seu e-commerce, que a sua cadeia multicanal esteja integrada, que esteja conectada de uma forma ágil e que ela consiga, além de se antever, atuar de forma rápida. Quando eu estava no varejo, a frase que a gente sempre ouviu é R, mas R rápido, corrija, se transforme. Então isso, para o varejo, é essencial. Excelente. Tem uma dúvida que eu sempre tive, né? Quando você fala de ruptura no varejo, e agora, né, coloca aquele capzinho antigo que você vestia aí. Quando você pensa em ruptura do varejo, você pensa em ruptura de unidade de produto? Por exemplo, faltou um leite de uma marca só. Você pensa exatamente nisso? Carlão, é muito mais além do que isso. Existe a ruptura, lógico, como você falou, tem produtos que não têm substituição. A marca X, né, ou a cerveja especial Y não tem. Existe a ruptura da categoria, a ruptura do grupo. Né, vou dar um exemplo para cadeia de farma.
Quem vai comprar um medicamento genérico nem sempre está preocupado com o laboratório, ele precisa da fórmula. Né? Se vai ser diclofenaco de potássio da Medley ou se vai ser de uma prática, não importa. Ele está procurando aquela posologia. Né? No varejo de alimentar acontece também da mesma forma, dependendo do produto, né? Os commodities acontece isso. Ele vai lá e vai procurar o produto Y. Ele não é tão fiel à marca. Existe um outro ponto que muitos varejos olham, mas nem todos olham desta forma, que a gente fala da ruptura de venda, que são produtos transformados. Né? Hoje você tem muitos varejos que transformam os produtos. Né? Ele pega a peça, por exemplo, da mussarela e transforma em bandeja, ou ele pega a farinha, o acelerador de sabor, mais o fermento produz o pão. Ou seja, ele está vendo a ruptura da venda. Se ele não vender pão todos os dias, ele tem um problema. Então a ruptura ela vai muito mais além de só, né, como você colocou, a unidade do item específico. A ruptura como um todo, olhando diversas frentes e diversas dimensões sobre esse tema. Tira uma dúvida, assim, ignorância minha, tá? O que é o acelerador de sabor? Isso aí tem pra vender, né? Mas o que será isso? É um tempero? Quando você vai fazer produção, né, da padaria, você tem acelerador de sabor, você tem diversos componentes que auxiliam, né, para ter um pão saborizado ou você acelerar o processo da fermentação. Então você tem produtos que você acaba utilizando na produção. Não é comum você comprar, é mais para quem já está mais tem a especificidade, né? Por exemplo, padarias, alguns outros produtores que legal. Isso não mostram no YouTube, hein? No YouTube só mostram. E nem no Fantástico, você não vai ver isso no Fantástico. O Fantástico não mostra isso. Não, é uma curiosidade ótima aí. O Papo Sem Ruptura também é cultura, tá vendo, gente? Praticamente um Masterchef hoje. Mas mas olha, aproveitando, esse foi um caso muito interessante da minha carreira. Teve uma época que eu fiquei cuidando da gestão de estoque de uma categoria que era a padaria. E olha que interessante, né? Quando eu parei para pensar quantos produtos são necessários para fazer toda a produção. E aí veio diversos números na minha cabeça, né? Praticamente 30, 40 produtos, você faz tudo o que imagina. Né? E por exemplo, eu nunca imaginei que para a produção do pão, um produto que é extremamente importante é o bisturi. Porque você precisa cortar o pão, sabe, fazer as ranhuras, tudo. Então assim, poxa, você tem que controlar estoque desse produto, tem que controlar estoque desse produto. Então foi um momento muito importante, muito legal, que me abriu diversas outras frentes. Eu comecei a olhar de uma forma diferente para a cadeia, né? Por isso que eu falei, não é a ruptura do produto em si, mas a ruptura final, né? Quando você faz isso, você não controla estoque de pão, né? Você controla estoque de farinha, você controla estoque de insumos. Legal, muito bom. Já falamos do varejo, já falamos da indústria, né, pessoal? Mas a gente tem um cara que tá ali no meio do caminho, né? Muitas vezes ele ajuda a indústria, ele também ajuda com que o produto chegue ali pro varejo, né, que é o distribuidor, né? Então, qual que é a importância e os objetivos do distribuidor em toda essa salada de fruta que a gente vem falando? Posso eu, gente? Pode. Então, seguinte, com relação ao distribuidor, cara, o distribuidor é um dos elos extremamente importantes e muitas vezes esquecido, né, na conversa, né? Então, e ele tem elementos muito híbridos, tanto do varejo quanto da indústria. Então, ele que faz, às vezes ele faz esse meio de campo de atender o varejo e ajudar a distribuir os produtos da indústria, né? Então, e acaba às vezes não tendo tanta atenção no discurso. E você ter dessas visibilidades é importantíssimo também, porque se o distribuidor consegue repassar a qualidade de informação que eles têm desse grande e compartilhar isso com a indústria,
a equalização das informações para transformar isso em inteligência, transformar isso em insight, isso acaba ajudando muito também nessa formação. Então o distribuidor tem um papel muito forte na cadeia para justamente ajudar tanto a distribuir o produto como ajudar na visibilidade das vendas, né, do comportamento de venda, entender como que atuar, né? Então um distribuidor tem um papel importantíssimo para entender a positivação, para entender quantos clientes estão atuando, quantos os varejos menores, como está chegando o produto neles. E isso é uma coisa que esquecem, né? Esquecem de falar, né? Porque sempre pensam muito nos grandes varejos, mas sem os distribuidores, os varejos pequenos não recebem produto, né? Então, isso ajuda muito na fragmentação e no atendimento real da demanda, né? Sim, e é aquela coisa, né? Distribuidor, para quem não conhece muito sobre o caso, né? Fica pensando assim, deve ser só um pequeno elo. Cara, basicamente, assim, a gente tem muita indústria no Sudeste e Sul, e lá pro Norte e Nordeste, o abastecimento é feito quase que exclusivamente, em alguns produtos, obviamente, por distribuidores. Então essa ligação que o Tessaro falou aí é importantíssima. O distribuidor ele acaba sendo um elo de reposição, um elo de abastecimento gigantesco e muito significativo. E não só isso, né? Eu tenho um cliente de eletrônico, né? De eletroeletrônico aqui no país, que ele não é brasileiro e ele optou por só utilizar distribuidores dentro do país para poder o estoque dele chegar até o varejo, né? Então, e é isso em qualquer região aqui dentro do nosso país. Isso é uma tendência, Chaves. Tem alguns segmentos, o próprio Pharma, em alguns países, praticamente há uma concentração da compra do varejo direto pelo distribuidor. Né? Nem sempre eles acessam direto à indústria. Então eu vejo que, lógico, a gente não vai conseguir ter esse avanço para todos, mas alguns setores têm essa particularidade e o distribuidor se torna o diferencial competitivo para conseguir atender a todos os tamanhos e todas as localidades. Porque ele provavelmente já tem relacionamento com os varejos de pequeno e médio porte, já tem a logística preparada, né? E tendo distribuidor, ele com essa estrutura já feita, isso desloca a base de custos, né? Por exemplo, imagina se uma indústria tem que se preparar para atender esses varejos menores, ele vai ter que investir em frete, investir em CDs intermediários. Se o distribuidor já faz esse papel, né? Ele acaba reduzindo o custo para a indústria e também redistribuir um pouco a margem junto com os distribuidores. E tem até, no caso do Brasil, tem questões fiscais também, que os distribuidores conseguem explorar questões fiscais com maior liberdade que, às vezes, a indústria não conseguiria. Né? Então, eles têm um papel muito forte nisso daí também. A título de conhecimento também o distribuidor ajuda muito a indústria a ter aquela venda que é mais pulverizada, né? Então, exato. Como o Carlão colocou que eles chegam em locais onde a indústria não chega, onde ela não tem uma operação, mas também quem que atende o seu Zezinho da quitanda aqui do lado de casa, né? Quem atende a padaria, né? Então o distribuidor também tem uma ação muito nesses menores varejos, a indústria fica ali no autosserviço, né? Maravilha. E quanto aos desafios do distribuidor, né? Vocês veem que ele é similar ao que a gente tem tanto na indústria quanto no varejo? Olha, acredito, assim, é similar, principalmente na questão de positivação e de qualidade e com relação à distribuição da venda, né? Tem uns desafios, só que assim, obviamente ele não vai ter loja, então ele não chega a ter aquela questão de exposição de produtos como acontece no varejo, né? E ele não fabrica, obviamente, porque ele é na indústria, mas ele acaba tendo um desafio, uma mistura, né, um modelo híbrido de desafios dos dois modelos. Mas, assim, com relação à fragmentação da venda, pulverização é um desafio parecido com o da indústria, né, porque tem que atender as demandas dos varejos, né? E, por outro lado, ele tem um desafio comercial de aquisição dos produtos também da forma mais otimizada, que é um desafio que o varejo tem junto com o relacionamento com a indústria, né? Então, ele acaba sendo uma mistura desses
dessas características. É importante a gente mencionar, né, que o Futida já falou bastante muito sobre a colaboração, né? Então, quando eu comecei ali falando do distribuidor que ele está no meio do caminho, que ao mesmo tempo que ele é importante ele receber o dado do varejo, ele também compartilha o dado para a indústria, né? Por isso que ele está ali no meio do caminho, né? Exatamente. Faz muito sentido. Boa. Agora, vamos lá. Agora vamos falar sobre a NeoGrid e tudo isso que a gente está falando da gestão da cadeia de suprimento aqui. Né? Vocês já conhecem outras ferramentas que temos, mas vamos ver quem adivinha qual o nome da nova ferramenta da NeoGrid. Aí eu vou deixar para vocês aí. Futida, quer falar o nome da ferramenta? Com certeza, será um prazer. Né? Mas antes de falar do nome, eu queria contextualizar um pouco por que a gente chegou neste nome, né? Boa, boa. Uma vez que a gente está falando de visibilidade, de uma ferramenta onde você consiga se antecipar, ter insights e entender o que está acontecendo, a ideia é que esse nome traga uma referência direta a esta visibilidade. Então a gente chama de View, a ferramenta, View mesmo, né? VU, não é o View do inglês, mas a ideia, né, é que ele justamente traga esta possibilidade. Né? Você viu o que está acontecendo, você viu particularidades, você viu insights, atuou, se antecipou, tratou. Então essa é a novo produto da NeoGrid. E esse nome, cara, remete, eu acho que, como você falou, ao view também de inglês, né, de visualização, né, e tem o trocadilho de você viu o que está acontecendo na ponta, e ele remete muito à questão de simplicidade, à questão de inovação, à questão de facilidade, né, é um verbo simples, não um anacrônimo, uma sigla, né, traz o conceito de mudança, né, você está vendo o que está acontecendo, e traz a questão de novidade. É um orgulho estar participando desse lançamento, né, desse produto novo. É um desafio muito legal fazer parte dessa iniciativa. E esse nome, eu acho que resume muito bem o que a gente está querendo e o que a gente vê para o futuro. E aí, falando um pouco mais, né, dessa ferramenta, eu vou retomar o comentário que eu fiz lá no início, né? Informação, ele é o grande diferencial. Então a NeoGrid, ela transforma de fato, né, milhões de dados que ela tem hoje, né, seja de venda, estoque, tudo que ela recebe da sua malha, e transforma isso em visões estratégicas, em painéis simples, onde com poucos cliques você consegue a sua informação, consegue avaliar aonde está o problema e também traz, né, os insights de como e onde você deveria atuar. Ele permite essa colaboração entre todos os elos. Então é um produto que para cada elo ele tem a sua particularidade, mas que eles se conversam. Eu acho que uma grande dificuldade é o varejo conversar com a indústria e eles não terem a mesma informação. A gente se preocupou muito em garantir que o distribuidor esteja falando com a manufatura exatamente com os mesmos dados e que ela volte a falar com o varejo que tem a mesma informação. Lógico, com a sua particularidade, mas ele oferecendo essa solução ponta a ponta. Boa, beleza, mas fala pra gente aí, o que tem nessa ferramenta, como que ela consegue trazer esses insights aí pra gente? Já sabemos que tem dashboard, mas beleza, você tem um monte de dados, como que você faz isso? Eu vou falar dessa ferramenta de uma forma que, para mim, no varejo, faria grande diferença. Né? Essa ferramenta ela proporciona o seu acompanhamento e a criar rotinas simples de trabalho. Então, eles são dashboard. Né? O View ele contém, no elo do varejo, 6 módulos, né? Ele tem um módulo de venda, módulo de estoque, indisponibilidade, gestão de parametrização, relatórios e a execução de loja, né, propriamente dito, para atuar diretamente nas frentes. Mas qual que é para mim, o grande diferencial? Ele é uma ferramenta que tem uma história.
ele conta um roteiro para você ao dia a dia. Então você entra no módulo de vendas e acompanha, né, como que está a execução, a performance, né, se tem algum ponto fora da curva, você faz os drills. E aí vem da sua venda, você vai para o seu estoque. Como é que está o seu estoque? Então ele te fala de uma forma simples, com big numbers, trazendo os principais pontos. Como está o seu estoque, o que você tem de excesso, né, aonde está esse excesso, se você tem ruptura, se você tem itens que vão entrar em ruptura, que é, como eu falei, né, a predição, né, não vamos esperar o fato acontecer para de fato atuar. Você já sabe que se você não fizer nada, vai ter itens com problemas. Ele te traz com essas visões tomadas de decisões com árvores de perdas, e tudo isso agrega uma função da execução de loja, onde de fato, no físico, você vai tomar ações, você vai executar operações, você vai acompanhar os resultados. Então ele é uma ferramenta que lhe proporciona essa execução e também te apresenta qual foi o resultado. Ou seja, você foi lá, viu que tinha itens que não vendia por N fatores, você atuou, você consegue saber, olha, de fato a venda voltou. Como a gente falou lá no início, a indústria e o varejo tem as dificuldades, às vezes, o giro do produto não está girando. Ele atua diretamente nas dores, né? Então, qual é a principal dor do varejo? A equalização de estoque. E é uma ferramenta pensada justamente para dar insumos para tratar esse equilíbrio. Olha, excelente então, hein? E o equilíbrio é a chave da brincadeira, né? Então, pensando agora por outro lado da indústria, é justamente ela tendo acesso a esse mesmo tipo de informações de forma rápida, né? E aí ele vai conversar, a indústria conversa com o distribuidor e com os varejos, se conversam falando a mesma língua, falando a mesma coisa e focando na solução do problema, né? E focando na geração de vendas, e focando em crescimento. Né? E você acaba direcionando isso de forma muito mais rápida, né? Então, como usando assim, todos eles veem a mesma coisa, e assim, é muito legal e muito. Então, é uma solução rápida, uma solução prática, com usabilidade em foco, né? Então, com poucos cliques você tira ótimos insights e ótimas informações. Então, com o que vocês estão entregando novo agora, todas aquelas dores que a gente passou, aqueles desafios de conseguir olhar a ruptura, de conseguir verificar como que está o meu portfólio, agora eu consigo ver isso aí? Eu consigo ver o meu sellout em algum lugar? Você consegue ver, você consegue quebrar visões. Assim, uma coisa é você ver o todo, outra coisa é você ver a particularidade. Ele consegue te falar até qual que é a sua loja detratora, ou qual que é a sua categoria detratora, da mesma forma assim, quem é o seu potencial, né? Qual é o grande ponto. E além disso, ele te dá todas as condições, né? Ele te traz insumo para tomar uma decisão. Eu acho que esse é importante, independente do elo. A gente falou agora há pouco, né? R mais R rápido, mas tem um outro lema, tomar a decisão. Ou seja, diante de um problema, o que eu faço? Se a gente for pegar, quando eu estava no varejo, eu recebia o meu relatório de ruptura. Eu brinco, né? Que era a mensagem do apocalipse. Você está com um problema. Tá bom, tá com um problema. A ferramenta da NeoGrid, ela não te traz só o problema. Ela te fala assim, olha, você tem um problema de ruptura aqui. A sua concentração é nessa categoria, nessa região, nessa loja. A hora que você dá um drill, são esses produtos. Então você consegue dar um direcionamento rápido. Então é uma ferramenta que alerta, direciona e mostra evolução. Esses são os principais pontos da ferramenta. Excelente, excelente. Agora, só por ordem de grandeza, porque imagina só, né? Imagina que eu tô ouvindo isso aqui e me interessei pelo produto. Mas, se eu pensar assim, uma informação ou outra não vai conseguir me abastecer como um todo, né? Se eu pensar como indústria, Tessaro. Me dá uma ordem de grandeza. Qual a quantidade de dados que eu tenho na NeoGrid que faz sentido para uma indústria adquirir esse produto? Nossa senhora, vamos lá, começar a falar aqui. A gente está trabalhando hoje em dia com mais de 230 redes do varejo. Vixe!
né, são quase 2 milhões de produtos monitorados, né? O número mais exato acho que é 1,8 milhões, assim. São 45 mil pontos de venda. Meu Deus! 5 mil distribuidores, esse é o orgulho desse número. Que tudo isso. O distribuidor é uma das forças motrizes, eu acho que para atender o Brasil, que tem uma geografia totalmente peculiar, né? E grande pra caramba, um país de tamanho continental. Então você ter 5 mil distribuidores na malha nossa de dados ajuda muito na tomada de decisão. Né? E também, por outro lado, nós estamos falando de 37 mil indústrias participando. Nossa. Da iniciativa. Né? Então, é informação demais e tudo conectado, né? Tudo se falando. É bonito demais ver isso daí, ver como a gente está conseguindo estruturar isso, né? Então, até aqui o momento para falar que dá parabéns para a turma de ciência de dados que conseguiu encaixar, né, fazer tudo um trabalho de dados de forma, né, de forma prática, né, e pelo todo o time de produtos, né, já puxando o saco do nosso time, né, Futida, que fez um trabalho assim excepcional com esse daí, com essa solução. É uma solução que beira ser apaixonante, tão legal que ficou o trabalho. Exato, a satisfação de ver o produto final é desde a colaboração interna de todos os times em prol de um objetivo comum, a qualidade do time em buscar não somente com a visão interna da NeoGrid, mas entendendo do mercado, dos elos, procurando oportunidades, procurando desafios, para trazer uma ferramenta que possa proporcionar tudo isso que a gente está falando. É uma ferramenta que nasce a 4, 6, 8 mãos, que foi pensada com muito cuidado e estruturada para todos os elos, e que de fato venha apresentar o seu objetivo, né? Não é só dados, não é só a malha, porque assim, você pode ter o sistema melhor, você pode ter a melhor informação, mas se ela não for uma informação rápida, não vai adiantar de nada, né? Você levar 10, 15 minutos para gerar uma informação não funciona. E com todos esses dados que você passou, Tessaro, acho que as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas isso aqui vai demorar horrores, né? Pelo contrário, são segundos, né? São 3, 4 cliques e em poucos segundos você tem a informação rápida, funcional, e já sai usando de acordo com a sua necessidade. Você chega para trabalhar e já tem o seu dashboard, por isso que eu brinquei, né? Você cria o seu mantra. Eu vou chegar, eu vou contar a história, né? Vou ver a venda, vou ver o estoque, vou ver a disponibilidade e seguir o meu processo de direcionamento. Ou não, eu quero fazer execução de loja. Tá bom, em vista do que eu olhei, para onde eu vou atuar? Né? Qual é a fatia que precisa de maior atenção? Eu direciono, executo e dou andamento. Então, isso é uma grande satisfação de fato, lançar esse produto, disponibilizar ao mercado e também, até pensando, né, do meu chapéu antigo, quando eu estava no varejo, nossa, isso mudaria drasticamente algumas atividades que eu faria, ou tomada de decisão, que antes às vezes eu levava X tempo e agora eu tenho de uma forma mais simples. Nossa, excepcional. Isso aí já é um carimbo de qualidade, né? Imagina que alguém que conhece a operação do dia a dia, que estava, né, nesse papel de você, ouvinte, né, agora você pode confiar. É alguma coisa que alguém que já estava no seu chapéu também precisou e agora você tem. Agora é importante frisar, né? Como o Tessaro bem disse há um tempo atrás, depois falou de todos esses números, informação por informação não é nada. E aí bem colocado que a equipe de ciência de dados
foi lá, fez um trabalho para a gente ter a transformação dessas informações em KPIs, em indicadores, em dados reais com utilidade, né? Então, para quem quiser, óbvio, a gente tem um podcast sobre cientista de dados, que está aí atrás, é o episódio 7, e quem quiser ouvir um pouquinho sobre como que ele faz essa transformação de todo esse monte de informações em dados reais, ouve lá, episódio 7, Papo Sem Ruptura. E aqui agora, eu acho que... Só um pouquinho, Carol, antes que eu também, eu agradeci o pessoal de Ciência de Dados, agradeci o pessoal do IT, esqueci o pessoal dos desenvolvedores também, né? Verdade, muito importante. Fizeram essa... Deixaram, além com os algoritmos tudo funcionando perfeitamente bem, super rápidos, fizeram uma solução lindíssima, né? Tá assim, ficou muito bonito tudo, né? E prático. O pessoal de experiência de usuários, todo o nosso investimento da Neogrid no time para fazer esse tipo de coisa, fizemos um trabalho legal, né? E essas últimas semanas, trabalho intenso, né? Para a gente garantir o melhor lançamento possível e garantir qualidade e ver ele aqui na frente, os resultados que nós fizemos com os nossos pilotos, o feedback que nós tivemos, assim, gente, é muito legal saber o que a gente está colocando no mercado agora. Boa. Não pode deixar a equipe de fora, né? Principalmente quem está entregando a ferramenta. Excelente. Agora agora a pressão tá na turma do Chaves para vender ele direitinho. Exato, agora tá na hora da gente ver o Chaves trabalhando, né? É aquele momento que você vira pro Chaves e fala, valendo! Não vejo a hora do pessoal comentar, você viu o Chaves? Aí, ó. Maravilha, pessoal. Então, agora com esse lançamento em primeira mão aqui, obviamente, isso já está correndo pelas redes. Vocês sabem agora como que ele funciona, qual era a intenção, como que a gente chegou nesse nome, né? Isso aí é muito importante. E essa entrega é importantíssima para a Neogrid e acredito que vai ser de suma importância também para os nossos clientes e parceiros. Agora, para finalizar aqui o podcast, todo mundo sabe que a gente tem aquela rodadinha de indicações aí. Estamos falando aqui sobre indicadores, dados, visibilidade como um todo. Eu gostaria de abrir espaço para os convidados aí, se quiserem, se tiverem na mão, alguma indicaçãozinha aí para a galera, para poder se situar um pouco melhor sobre os dados e como eles ajudam a gente no dia a dia. Tá, posso, assim, uma recomendação que eu já tinha feito no episódio do DRP, se eu não me engano, mas remeteu muito à frase que o Futida falou hoje sobre R mais R rápido, então eu indico sempre falar aquele livro em Startup Enxuta, do Eric Ries, né, que fala justamente, é um livro muito focado em startup, mas a gente trouxe muito esse conceito para nós, de assim, vamos experimentar, vamos errar, mas errar rápido para corrigir rápido. Né, e é dar agilidade na resposta, ser responsivo. Então, esse, de novo, remete a essa recomendação, acho que para vocês entenderem como nós estamos pensando para atender o produto da melhor forma possível, né? E outro livro, aí é mais, como o Chaves já falou outra vez, que a gente às vezes é muito nerd, essas coisas muito tecnicão, mas assim, não tem como indicar o meu livro de cabeceira de gestão de produto, que é inspirado do Mark Kagan também, que é um livro que, assim, que norteou muito as filosofias para o nosso desenvolvimento, para a questão de produto, nessa fase super legal de entrega do Vue. Né? Então, são minhas indicações do episódio. Eu vou dar uma indicação. Eu não tinha, na verdade, o Futida tá puxando a ideia de todo mundo aí com as palavras dele, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho que a Neogrid ela segue toda a LGPD, tá? Para quem não conhece a Neogrid, né? Quem tá chegando aqui para ouvir a gente, né? A Neogrid tem um compromisso de seguir toda a LGPD para que não tenha problemas com os dados que a gente compartilha. E o GDPR dentro de casa. Isso, GDPR também.
Mas a minha indicação é um contraponto das indicações do Tessaro, né? Eu vou trazer uma indicação de um filme, O Livro de Eli, né? Que ele caminha muito ali com que as coisas que o Futida colocou sobre a busca pela informação, né? E aí eu não vou dar um spoiler para quem não viu, mas no final a gente entende um pouquinho do que ter essa informação e não entendê-la, né? A gente não pode chegar em nenhum lugar. Eu acho que essa indicação aí... Esse é aquele do Denzel Washington, não é? Eu acho que essa indicação aí não dá porque o personagem não viu, velho. Olha o cara dando spoiler. Spoiler. Ela Futida, tem indicação pra nós? Eu não vou fazer uma indicação direta, mas é mais uma orientação, né? Quando a gente fala de tudo que a gente tudo que a gente conversou hoje, né? Transformar dados, não dá para não falar sobre transformação digital. Então é um ponto que chama atenção, isso é um assunto que está bastante latente. Muitos já estão nesse caminho, mas de fato é o ponto principal. Sem ele a gente não consegue avançar de fato olhando dados como deveria, transformando em informação, porque você precisa estar preparado, né? Você receber um monte de informação, mas não conseguir atuar, também não adiantou de nada, né? Então fica essa provocação, né, de fato você avaliar, avançar e acompanhar todas essas tendências e não só a história do Forrest Gump, né? A gente não pode ser apenas uma pena deixando o vento levar. A gente precisa estar muito antenado, acompanhar as tendências, acompanhar as necessidades do que está vindo. O View, basicamente, ele é uma resposta a essas questões. É você transformar tudo aquilo que era apenas dados, né, trazer de uma forma simples e objetiva para onde ele vai atacar. Mas o importante, o View, ele não é uma ferramenta de execução. Não é através dele que você vai fazer a transformação. Então ele te dá o caminho das pedras, né? Ele te dá o insight. Mas é para isso que você precisa ter também internamente um apoio, né, principalmente de tecnologia, para te suportar nessas tomadas de decisão. Olha, você tem um produto que está prestes a ter ruptura. Perfeito, vou lá no meu sistema e vou fazer a gestão da compra, mas vou fazer a gestão da compra de forma segura ou fazer ajustes de parâmetros para a tomada dessa decisão. O View vai te trazer esse insight, mas a execução propriamente dita você vai fazer direto no seu sistema. Boa, excelente, excelente. Obrigadão, Futida. Agora eu vou passar uma série de indicações, né? Porque assim, antes de eu começar o meu último MBA de gestão estratégica de negócio, eu pensei em fazer uma de BI, né? De análise de dados. Então eu já tinha comprado alguns livros, aí dentre eles um que eu tenho aqui, mas eu usei mais para fazer algumas análises em Excel e etc. É o Storytelling com Dados, acho que é Coyle, Nussbaum, Palmer, sei lá, não sei o nome direito desse cara. Que é um livro da época que estava começando a fazer o meu MBA, né, na época que eu estava pensando em refazer ele, na verdade, né? E aí também como indicação filme, né? Eu adoro filme, então filme precisa ter indicação. Tem o Moneyball, acho que quem viu entende por que eu tô falando dele, né? Então explica sobre um treinador de beisebol que começa a trabalhar junto com um analista de dados para entender como que ele transforma um time, entre aspas, medíocre, né, em um time potencial que chega em final de campeonato, que ganha alguma coisa. É muito bacana esse filme, é com Brad Pitt, esqueci o nome do outro rapaz que faz o filme.
Jonah Hill. Isso, Jonah Hill. E uma série da Netflix, né? Que aí a gente fecha os pontos aqui. Uma série da Netflix que ela chama Connected. Cara, essa série ela é muito bacana. Ela fala da ligação de como que a gente está conectado com tudo no mundo. Ele dá uma visão diferente para você, mas tem uma parte muito legal que eles falam da lei de Benford, que é uma lei de números anômalos. É muito bacana para você ver como que a tratativa de dados e, como eles chamam, né, matemática obscura consegue chegar em determinado objetivo, né? Então, cria indicadores para você, por exemplo, para sucesso, né, que eles comentam da Beyoncé. Então, essa é uma indicação muito legal, recomendo o Connect extremamente. Quem não viu, vá ver. E é isso aí, pessoal. Alguém quer deixar um abraço, um beijo, um até logo para alguém? Vou enxergar isso como não. Então vamos ficando por aqui, né? Não, primeiro, agradecer de novo pela oportunidade. A gente está nesse podcast falando sobre um assunto que a gente gosta muito, eu acho que isso mais de todo um trabalho que nós tivemos nos últimos tempos, e é um orgulho estar aqui compartilhando com vocês o que a gente fez e falar disso, e também falar com vocês, trocar. Sempre bom ouvir o Futida. Falo com ele todo santo dia, mas o podcast é legal também, que a gente consegue sair um pouco do tiroteio, trocar e falar de norte, de coisas, e ver esse ponto de vista sobre do varejo, e do meu lado falar sobre indústria e distribuição, ver o ponto de vista comercial do Chaves e o Carlão fazendo isso. É uma honra estar aqui com vocês. E também agradecer toda a equipe da Neogrid que participou desse grande desafio que foi o lançamento do View. Eu queria dizer que é recíproca todo esse agradecimento, inclusive com o Tessaro, o grande parceiro do dia a dia. Parabenizar toda a equipe e a condução, né, Carlão, Chaves, acho que foi excepcional, e é sempre um prazer estar aqui, principalmente nesse episódio que tem um carinho especial. Estava esperando há muito tempo esse momento, desde a concepção do produto, desenvolvimento. A gente falava, nossa, queremos colocar esse assunto no episódio, queremos avançar, e ele só foi possível graças a todo o esforço de todas as áreas, todas as equipes, principalmente os POs, que ficaram diretamente na construção, na exaustão dos testes. Então, me sinto muito confortável, animado e feliz em estar aqui sobre isso. Então, muito obrigado a todos. Excelente, excelente. Chaveira, suas declarações finais? Queria agradecer, como sempre, a mesa aqui farta, né, de pessoas muito inteligentes, né? E torcendo agora para a gente já poder colocar o View para rodar aí nos nossos clientes e a gente começar a colher os resultados. Boa, boa. E em nome da Neogrid, também agradeço a todos os ouvintes que ficaram aqui pacientemente para receber as indicações e os nossos agradecimentos. Então é isso, pessoal. Esse é o final de mais um Papo Sem Ruptura. Vamos ver se isso vai dar certo. Segue o jogo. Falou, um abraço. Abraço, pessoal. O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.